gente está seguindo com esse estudo, essa carta de Tiago, Novo Testamento, essa primeira carta que foi escrita, né, do Novo Testamento, ali logo nos primeiros anos da igreja primitiva, esses ensinamentos, essas orientações de Tiago, irmão, né, irmão de Jesus, ele era filho de Maria e José, esse Tiago, e ele foi um líder muito importante ali no começo da igreja, né, muito respeitado, e todas essas orientações que ele estava dando ali foram de suma importância para os primeiros cristãos, os primeiros discípulos ali naquele momento. Nós estamos aqui, né, 2024, depois de centenas de anos, estamos estudando ainda essas palavras, essas orientações que podem sim nos ajudar, né? No século XXI, depois de tanto tempo, podem nos ajudar ainda a viver a vida cristã, a vivermos o discipulado com Jesus. Bem? Então, a gente vai começar lendo aqui, vamos ler do versículo 1 ao 12, juntos? Vocês podem abrir aí? Queria fazer uma leitura em conjunto com vocês. São 12 versículos. Vamos começar ali com Misa. Misa pode começar, vamos indo lá até fechar. Talvez não vai dar todos, mas vamos lendo juntos. Pode ser? Cada um lê um versículo. Vocês vão ver que já o texto é bem autoexplicativo, bem claro, é fácil de entender, né? Mas a gente vai estar entrando em alguns detalhes aqui para a gente poder aproveitar, né? Um pouco mais assim a palavra, né? Então tá, fala nisso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes, levando por impetuosos ventos como um pequenino leme, se voltam para onde queiram o impulso do timoneiro. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Vocês agora? Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e se foi domada pela natureza humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, desde alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uau, né? Que confronto, né? Quem de nós nunca errou, né? Com palavras. É um nível, sim, de excelência, de prática, de vida que Tiago nos coloca, assim, né? Tanto que ele diz, quem não erra com a língua é perfeito. Em algumas traduções fala, essa pessoa, ela consegue controlar todo o corpo, porque se ela controla a língua, ela alcançou um nível, assim, né, de maturidade muito grande. E eu coloquei ali um documento no grupo, quem quiser pode abrir, eu vou estar acompanhando aqui, vocês podem acompanhar juntos também. Salomão, né, que Tiago se inspira muito nos provérbios de Salomão. Salomão ali em Provérbios, no capítulo 6, ele fala sobre 6 pecados que Deus odeia e um pecado que Deus detesta, né? Desses 7 pecados ali que a gente encontra Salomão falando, 3
dos 7 estão ligados ao pecado da língua, né? A língua mentirosa, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, se a gente olha lá em Provérbios, Salomão fala sobre esses pecados que Deus odeia, né? E dos 7 que ele cita, 3 estão relacionados a pecados com a língua. Então a gente vai ver a importância de nós tomarmos cuidado com o que falamos. Deus, ele odeia quando nós usamos mal as nossas palavras. É muito interessante, porque a gente vê que Deus, ele dá muito valor para as palavras, né? E a própria palavra de Deus, nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus, porque são as palavras que Deus deixou para nós. A gente lê em Gênesis que Deus criou o mundo, o universo, com a sua palavra, né? Então, a palavra de Deus, a verdade de Deus é muito preciosa. E nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, devemos também cuidar com o que falamos, né? Porque é importante para Deus, para nós também é. Inclusive, Tiago, que antes do capítulo 3, ali no capítulo 1 ele já comentou um pouco sobre a língua, né? E ali no versículo 26 do capítulo 1, Tiago fala: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então, a gente está vendo um quadro bem sério, né? Uma coisa, nossa, que coisa! A pessoa pode se considerar uma pessoa religiosa, né? Que tem muitas características boas, mas se ela não refreia a língua, ela está se enganando a si mesma. A sua religião, toda a sua dedicação para outras coisas não vale nada, né? Porque não controla a sua língua. Então, que a gente possa pedir que o Espírito Santo possa nos ajudar a praticar isso, né? Nesse momento, e quando estivermos meditando, que o Senhor possa abrir, Senhor, a sua Escritura para nós. Não seja apenas um estudo, Senhor, frio, mas que seu Espírito Santo possa vivificar isso, possa trazer vida para isso. Para que não seja apenas um estudo teórico, mas que isso vá para a prática, Senhor. Que possamos praticar isso em nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas casas, por onde nós formos, Senhor. Na escola, no trabalho, que possamos ser fiéis nas palavras que saem de nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Então tá, nesses primeiros 12 versículos que nós lemos aqui, do capítulo 3, Tiago se aprofunda, né, nessa questão do uso das palavras da língua. E no versículo 1, ele fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então o Tiago não está dizendo que é errado ser um líder, ou é errado ser um mestre da palavra, ou ensinar a palavra, mas está dizendo que tome cuidado, porque quando você está ensinando a palavra, quando você está falando sobre a palavra de Deus, você vai ser julgado com mais rigor, né? E talvez a maioria de nós nunca vai fazer uma pregação, coisa assim, mas a gente fala sobre a palavra também com as pessoas, né? No trabalho, na escola. Quando a gente anuncia a palavra, é preciso ter cuidado, porque no momento que as pessoas sabem que você é cristão, você vai começar a ser mais visado, né? As pessoas, aquele lá é o cristãozinho, né? Aquele lá é aquele que vai na igreja. Então, não só Deus também olha para nós, mas as pessoas olham para nós como uma forma, né? Quando nós falamos algo da palavra, a gente é esperado que tenha prática, né? Então, o grande problema de Jesus com os fariseus do seu tempo era que eles falavam uma coisa, mas a prática era outra, né? E Jesus diz, se não me engano, que o povo podia fazer o que os fariseus falavam, mas não podiam imitar a sua conduta, né? E infelizmente muitos líderes da igreja se tornaram isso também, né? A gente vê palavras bonitas, pregações bonitas, mas a sua prática não acompanha, né? Então é muito perigoso. E Deus, ele julga com mais rigor, né? Aqueles que estão no papel de autoridade, estão numa posição de liderança. Então é preciso ter muito cuidado. Seguindo aqui para o versículo 2, Tiago fala:
todos tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, todos nós erramos com várias coisas, vários tipos de pecados, né? Mas ele fala uma questão. Se alguém não tropeça no falar, então, tipo assim, todos nós erramos com muitas coisas, mas tem uma coisa em comum. Todo mundo já errou com palavras, né? Não tem ninguém que escapa. Tem ninguém que escapa. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então essa pessoa é perfeita, né? Se nunca errou com as palavras, né? Sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Né? Então, quantas vezes nós já não falhamos, né? Falando algo errado, no momento errado, com a pessoa errada, do jeito errado, né? Com a intenção errada, o tom de voz errado, né? Todos nós já erramos. O problema é que as palavras não voltam. O problema é que as palavras são como uma flecha lançada que não tem como voltar atrás. Né? As palavras são como um saco de penas soltas assim, do alto da montanha. Não tem como pegar tudo de volta, as penas. Foi lançado, foi falado. Então é muito perigoso. As coisas que falamos quando nós estamos irados, quando nós estamos chateados, aquilo sai pra fora. E não tem como voltar atrás. Né? É muito, muito perigoso. E aqui agora, Tiago começa, nos próximos versículos, ele fala sobre... Em 3 partes ele divide aqui. Né? Ele fala que a língua tem 3 poderes. Tá? O primeiro poder é de dirigir. O segundo poder é de destruir. E o terceiro poder é de deleitar, como a gente vai estar vendo aqui agora. Tá? Ali do versículo 3 e 4 ele fala sobre o poder de dirigir. No versículo 5, 6 e 7 e 8 de destruir. E no 9 ao 12 de deleitar. Então a gente vai estar vendo agora aqui esses 3 poderes. Tá? Ó, versículo 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, a língua tem esse poder de dirigir, né, de conduzir, né, tanto para o bem ou para o mal. E aqui Tiago usa essas 2 figuras, esses 2 exemplos. Do freio, né, e bota no cavalo assim, para guiar o cavalo, e também o leme do navio. Né? Ambas as coisas são coisas pequenas, mas que conduzem, né? Conduzem o cavalo para onde você quer que vá e conduz o navio para onde você quer que vá. Então, a língua, as palavras, têm esse poder de direcionar, de conduzir. Né? E podemos dizer assim, a língua tem o poder de influenciar. Né? Influenciar ações. Como você fala, aquilo pode influenciar outras pessoas. Né? As palavras têm esse poder de dirigir outras pessoas, de influenciar outras pessoas, né? Isso pode acontecer tanto para o bem ou para o mal. E aqui eu queria usar com vocês 2 exemplos, né? De duas figuras históricas, 2 pessoas da história. Uma usou as palavras para o bem e outra usou para o mal, né? Vocês vão ver. Nesses 2 casos históricos, essa pessoa que usou as palavras e os seus discursos influenciou muitas pessoas para o bem. Outra pessoa usou a sua persuasão para o mal. Né? Então o primeiro exemplo aqui é Martin Luther King. Ele foi um pastor batista ali nos anos 60 e ele teve um papel bem importante no seu tempo ali para trazer igualdade racial nos Estados Unidos, né? Naquele tempo ainda tinha muita discriminação, muito preconceito racial mesmo, né? E a gente vê a história assim, parece uma coisa até meio que não faz sentido para nós, né? Ter lados de ruas para brancos e para pretos e banheiros para branco e banheiro para preto. Essa coisa assim era muito forte, né? E daí tinha assentos no ônibus, eu pego bastante ônibus, né? Eu vou pro trabalho, volto para casa de ônibus, e tinha ônibus que era para pretos, ônibus que era para brancos.
E daí, no ônibus tinha cadeiras que era para os brancos e cadeira que era para os pretos. Então pensa só. Né? E daí, aquilo ali, essa questão dos ônibus foi um pontapé que começou todo aquele movimento, né? Que acabou se tornando um movimento para trazer essa união, né? Das raças ali no país, né? E Martin Luther King foi muito importante, foi um líder muito importante. E todo esse movimento ali, né, teve um ápice, eu notei aqui em agosto de 63, quando teve um encontro de 200 mil pessoas, né? Tem vídeo gravado disso, talvez até alguns já assistiram, ali em Washington, ali perto da estátua do Lincoln, né? Ali naquele local reuniu 200 mil pessoas e o Luther King fez aquele discurso. Eu tenho um sonho, né? I have a dream. Acho que muitos veem esse discurso na escola, né? E eu lembro que eu vi na escola isso, assim, e a gente viu completo, tem uns 8 minutos, assim. E ele falando e dizendo aquelas palavras e aquela multidão escutando, né? E é muito bonito, assim, até recomendo escutar todo esse discurso, né? Tem no YouTube, né? Tem no YouTube. E uma das frases que ele fala ali, né? Eu tenho um sonho de que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter, né? Ele fala isso ali. E isso que ele falou, tanto no próximo ano ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E o governo dos Estados Unidos, americano ali, sancionou a Lei dos Direitos Civis, né? Que foi favorável então às minorias raciais. Então aquilo tudo, aquele movimento, aquelas palavras que ele usou foi pro bem, para algo bom, né? Ele, algum tempo depois, ele foi morto, foi assassinado em 4 de abril de 68, né? O Martin Luther King. Mas ele partiu, morreu, mas deixou um país melhor, um país mais justo, né? Um país mais humano, né? Ele usou as palavras para o bem, né? Ele sendo um cristão, sendo um pastor batista, né? Ele fez uma grande mudança, fez muito bem, né, para a sociedade, com as suas palavras. Aquilo que ele disse influenciou e ecoa até hoje, né? Agora, o segundo exemplo é um exemplo do mal, muito ruim, né? Um exemplo de uma pessoa que tinha um poder de persuasão muito forte, que levou uma nação inteira para uma ideologia perversa, né? Foi o nazismo. Adolf Hitler, a gente escuta que ele, nos seus discursos, ele motivava as pessoas a acreditar naquilo que ele falava com uma certeza, né, do nazismo e das suas convicções, que levou os soldados, levou aquela nação e a maioria das pessoas. E conta a história também que a igreja, né, da Alemanha, em sua maioria, apoiou o nazismo, né? Porque ele tinha um discurso que era muito... nossa, fazia muito sentido, né? Que coisa, né? Ele usou essas palavras para influenciar algo muito ruim. A gente viu, um tempo atrás, a gente viu juntos aqui aquele filme A Lista de Schindler, né? Que mostra a realidade do que aconteceu. Morte de pessoas, né? A perseguição com os judeus e tratamento com as pessoas de forma desumana, né? Por quê? Por causa de uma palavra errada, né? De uma palavra que levou, que guiou, que direcionou uma nação inteira para algo muito ruim, né? Então, o poder das palavras, né? De direcionar ou para o bem ou para o mal. Que coisa, gente? Então, ele usou a sua oratória para levar a Alemanha à guerra, né? Enquanto um usou a sua oratória para trazer união na nação, o outro usou para levar à guerra. Com as palavras, com a persuasão, com a língua. Olha como que é um pequeno órgão do nosso corpo, mas ele faz uma grande mudança no mundo, nas nações. Que coisa, né? Vamos seguir, para não ficar muito tempo aqui, né? Então, o segundo poder, né? Primeiro é dirigir, conduzir, influenciar. O segundo é destruir. Versículos 5 até 8. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. Então, vou comparar aqui com fogo. É um mundo de iniquidade.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pois é. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Caraca, né? Dessa vez, Tiago usa outras duas figuras. Primeiro ele usou do freio do cavalo ali, do leme. Agora ele usa o fogo e o veneno, né? Então, onde existe um comentário maldoso, muitas vezes, né? Onde existe fofoca, onde começa, sabe, ter um ambiente assim, de comentários maldosos, de fofoca, aquilo é um fogo, né? Parece que nem tá naquele assunto, mas alguém comenta uma coisinha, pá, começou. Daí começou aquela difamação, começou aquela fofocaiada, aqueles comentários maldosos. Uma fagulha. Uma fagulha, um comentário. É o poder da língua, gente. O poder da língua. E a gente não tem noção do que uma palavra mal colocada, dita sem pensar, pode fazer na vida de uma pessoa. Né? É como um veneno de morte, que mata aos poucos das pessoas por dentro. Né? As palavras, elas matam a pessoa que fala também. A pessoa vai se tornando mais insensível aos problemas dos outros. Vai se tornando menos empática com os outros. Vai se tornando mais julgadora, vai se tornando mais, sabe? Uma pessoa que não tem mais empatia mesmo, né? E vê o problema e, em vez de querer ajudar, quer espalhar aquilo lá. Isso é um veneno pro coração dessa pessoa, mas também é um veneno pro coração do outro, né? E às vezes não é falando fofoca, mas falando pra pessoa mesmo, às vezes. Palavras, assim, desnecessárias. Comentários desnecessários. Uma piadinha, um comentário em tom de humor, mas que coloca a pessoa pra baixo. Sabe? Sabe aquela pessoa, assim, que chega com os comentários desnecessários? Tem que ter muito cuidado, gente, com isso. Piadinha, brincadeirinha. Palavras mal faladas separam amigos, amigas, né? Muito tempo. Uma palavra mal colocada, acabou a amizade. Né? Uma palavra mal colocada destrói laços de família, né? E tem assuntos que as pessoas começam, vai falar de política, começa a falar aquela coisa e acaba a família, não se conversa mais. Né? Ou, né, vai falar sobre religião, começa a falar e daí, cara, quebrou o laço. Né? As palavras mal colocadas criam muros entre as pessoas, criam separação entre as pessoas. É muito perigoso. O Tiago aqui diz que a língua é um mundo de iniquidade. Iniquidade. E ela pode ser incendiada pelo próprio inferno. Olha só, né? Por que tudo isso? Porque com a língua nós podemos quebrar o mandamento de Deus. Quando nós deixamos de amar nossos irmãos. Com palavras de ódio e palavras de humilhação. Palavras que não edificam, mas apenas trazem destruição. Né? O poder da língua, gente. Vamos seguir aqui? Mas não é só de ruim não, tá? A língua também tem o poder de deleitar. Versículo 9 ao 12. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Né? Então, ao mesmo tempo que nós louvamos a Deus, nós estamos amaldiçoando o irmão. Não faz sentido, né? João, na sua carta, fala, não tem como eu amar a Deus e não amar meu irmão, sendo mentiroso. Então, como que eu adoro a Deus, mas meu irmão eu falo mal? Não combina, né? Não fecha. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Não tem como. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Né? Então, Tiago, ele primeiro falou sobre o poder de dirigir da língua. Né? Ele usou o freio e o leme como exemplo. Depois ele falou sobre o poder de destruir. E usou o exemplo do fogo e do veneno.
E agora, ele também fala do poder de deleitar. Ele usa exemplos, mais 2 exemplos, que é uma fonte e uma árvore. Né? Então usa o exemplo da fonte e da árvore. Porque assim é uma palavra boa. Uma palavra dita no tempo certo. A palavra dita no tempo certo, ela traz alento. Ela é como se fosse um abraço no coração de alguém que está cansado. Uma palavra dita no tempo certo, ela traz esperança no meio do desespero. Quando a pessoa não sabe mais o que fazer, não tem mais esperança, uma palavra bem dita anima aquela pessoa. Né? É como uma fonte de água viva. Né? Uma fonte de água doce, sabe, que dá para tomar, né? Essa fonte, uma palavra bendita, ela abraça aquela pessoa que está cansada, que está desanimada, né? É o poder da palavra, o poder da língua, né? É uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoar, para encorajar e para consolar, né? Muitas vezes nós precisamos de uma palavra de alguém, né? Para nos consolar, para nos encorajar a prosseguir. Então, como é precioso uma palavra boa, uma palavra animadora, uma palavra que pode restaurar uma pessoa. Né? Uma pessoa que não vê mais um caminho, uma palavra pode animar aquela pessoa, pode trazer deleite para aquela pessoa. Né? Então, algumas perguntas aqui. Quando as pessoas chegam perto de você, né? Quando as pessoas conversam com você, elas saem dizendo o quê? Que valeu a pena conversar? Né? Valeu a pena conversar com você? Outra pergunta. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Né? Outra pergunta. A sua família é abençoada pelas suas palavras? E outra pergunta. Seus colegas de escola ou de trabalho são encorajados com a sua maneira de falar? Vamos pensar nisso. Tiago compara a língua também com um fruto. Uma fonte e com um fruto. Por quê? Porque o fruto é o alimento. Né? A fonte é a água que sacia a sede, o fruto é aquilo que mata a fome. Né? O fruto ele renova as energias, renova a força, traz saúde. O fruto, né? Eu gosto muito de fruta, assim. A minha mãe sabe, né? Que uma boa salada de fruta, assim, é gostoso. Né? E assim, com várias frutas, assim, sabe? Vários tipos de morango, abacaxi, banana, maçã, sabe? Aquele suquinho de laranja, assim. É gostoso. E é saudável também, então, né? Uma palavra dita no tempo certo é como uma salada de fruta, assim. Tão gostosa, tão boa, sabe? Deixa a gente feliz. É isso, sabe, gente? E a gente pode alimentar as pessoas com nossas palavras. A gente não precisa usar para destruição, não precisa usar para desanimar, não. Podemos usar para ser como uma salada de frutas, como um fruto bendito, como um fruto gostoso no paladar daquela pessoa, né? Porque o fruto também fala sobre o sabor, ele alimenta, mas também tem o sabor, né? Então a gente pode trazer um sabor gostoso para a vida das pessoas que estão com a gente, né? E como falar com a nossa comunicação que seja saborosa, que seja bom de ouvir, que seja gostoso, né? Que seja útil para edificação. E para a gente finalizar aqui, tem um versículo de Efésios 4, todos podemos abrir. Efésios 4, versículo 29 e 30. Para a gente encerrar aí para a nossa dinâmica aqui. Efésios 4, versículo 29 e 30. Vou esperar todos abrir. Vou esperar o Dudu Palhano achar. Ele vai ler para nós. Efésios 4. 4, 29 e 30. 29. Nossa, indicando 4,29. Até qual? É o 29 e o 30. Todo mundo achou já? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bem. Então Paulo aqui falando, né? Nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Uma palavra que não é útil para edificação, né? Que não saia da boca de vocês nenhuma palavra que não seja para edificar o outro, né? Nenhuma palavra que não transmita graça aos que ouvem. Que coisa? Por quê? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, né? Além de nós fazermos mal para a pessoa que está ouvindo nossas palavras, de trazermos destruição, a gente ainda entristece o Espírito Santo, que está em nós, que está no irmão, né? Deus, ele se entristece muito quando nós usamos as palavras mal. Então, que possamos pedir graça de Deus para que nós possamos usar bem, para a glória de Deus, nossas palavras. A gente pode diminuir a importância disso, muitas vezes, mas é muito, muito importante. Se nós não dermos importância para isso, diz Tiago, nós estamos se enganando a nós mesmos. Estamos se enganando que nós estamos vivendo uma vida cristã. Mas se nós estamos errando com a língua, a nossa religião não tem valor algum. Coisa, né? Então, que Deus possa nos ajudar, né, com isso. E para encerrar agora de verdade, eu trouxe um livro que até tá me ajudando um pouco nesse estudo também. É o livro Tiago, do pastor Hernandes Dias Lopes, é um pastor bem reconhecido, antigo aqui no Brasil. Tem esse livro aqui, que ele fala sobre a carta de Tiago. E tem uma historinha que eu achei bem legal, eu contei pra Duda, antes de vir pra cá. Para ser bem prático, para nos ajudar, né? Que muitas vezes, quando nós falamos, mas também quando nós vamos ouvir outra pessoa, né? Como a gente ouvir bem também. Vai ser bem interessante, ó. Ele fala uma história sobre Sócrates. Então, Sócrates, o pai da filosofia, costumava falar sobre a necessidade de passarmos tudo que ouvimos por 3 peneiras. Olha só, 3 peneiras, guarda isso aí. Quando alguém chegava para contar-lhe alguma coisa, geralmente perguntava o seguinte, né? O Sócrates perguntava para a pessoa: você já passou o que está me contando pelas 3 peneiras? 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. O que você está me falando é verdade? Se a pessoa titubeasse dizendo, eu escutei falar que é verdade, Sócrates prontamente dizia, bom, se você escutou falar, você não tem certeza. A segunda peneira é, você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? A terceira peneira, o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil, edificante para ajudar na solução do problema? Se a pessoa não podia responder positivamente ao crivo das 3 peneiras, então Sócrates era enfático. Por favor, não me conte nada. Eu não quero saber. Pegar a dica. Que desafio para nós. Assim, se alguém não erra com a língua, esse é perfeito. O Thiago falou, né? Mas que possamos tentar ser um pouco melhores com isso, né? Possamos buscar falar melhor, ouvir melhor. E assim, vamos tentar colocar em prática essas 3 peneiras. Interessante, né? É verdade, você comunicou a pessoa envolvida. Ou é fofoca? Né? E vai ser uma palavra para edificação? Se a pessoa não afirmar essas 3 coisas, então... Não quero saber. Bom, vamos ficar de pé, vamos orar, gente?